Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos. 4 a 5 pacientes em estado grave dão diariamente a entrada ao Hospital Geral de Luanda por abandono precoce do tratamento da tuberculose, doença que está entre as principais causas de morte no país. Ainda no Hospital Geral de Luanda, os últimos 2 meses foram de ligeira agitação devido aos casos de pneumonia, fruto da época de cacimbo. A direção clínica do Hospital Geral de Luanda registra diariamente 4 a 5 casos de pacientes com tuberculose que, após o diagnóstico da doença, são transferidos para o Centro de Tratamento de Doenças Pulmonar de Calumbo. De acordo com o diretor clínico Magalhães Sobrinho, a grande preocupação está relacionada à descontinuidade do tratamento a que os pacientes optam. Esses casos geralmente dão entradas. Quando é o caso novo, geralmente tem merecido de acompanhamento inicialmente aqui e em busca de novos exames. Mas o que mais nos preocupa são os casos que são recidivantes, são casos em que fazem resistência ao tratamento por várias ordens. Uma delas é a descontinuidade ou cumprimento medicamentoso que eles interrompem por várias ordens. Esses casos, quando aqui chegam, nós, depois de uma avaliação clínica, somos obrigados a transferir para o CETEP, onde eles dão continuidade do seu tratamento. Dado ao longo período de tratamento, o médico considera determinante um acompanhamento psicológico para a recuperação total da doença. Se a gente não fazer um bom acompanhamento, que estes casos geralmente é obrigatório a gente incluir a psicologia e muitas das vezes a psiquiatria para podermos ajudar esses doentes. Eles precisam ser esclarecidos da sua patologia e serem encorajados, tratados com carinho, de formas a eles aceitarem a doença que têm e lutar, ajudarem si mesmos, lutarem para ultrapassar esta doença. Em relação aos registros de patologias do foro respiratório, estes tiveram um aumento significativo, afetando crianças e adultos. Temos tido uma afluência grande de pacientes que ocorrem aqui à nossa unidade hospitalar, quer adultos como crianças, em busca de tratamento da sua patologia. Dentre elas temos as gripes, temos os síndromes febris de origem infecciosa, a via respiratória, temos as amigdalites, temos as rinites, as pneumonias, as tuberculoses que também não deixam de ocorrer aqui. O Hospital Geral de Luanda conta atualmente com uma capacidade de internamento para mais de 400 camas, metade das quais reservadas para a pediatria. Girassol Jornal, edição de quarta-feira, divisão de Luanda em 2 províncias, resultados da jornada de auscultação e detalhes sobre a proposta que deve dar entrada em breve à Assembleia Nacional. Saúde, reações da população sobre os ganhos na província de Cunene. Os serviços de hemodiálise foram abertos hoje. Petróleo, números no balanço do segundo trimestre de 2024, no dia em que o produto voltou a casa dos $80 ao barril. Mulher africana, reflexões que marcam o dia 31 de julho. Na Assembleia Nacional, o dia foi de debate intenso. Visita de trabalho, o presidente do Madagascar chegou hoje a Luanda e é recebido amanhã no Palácio pelo chefe de Estado angolano. Gestão para o desenvolvimento, prémio Melhor Município de Angola, a fatia maior. Está fixada em 100 milhões de kwanzas. Mauritânia, expectativa em torno da investidura do presidente. Cerimónia acontece amanhã. A vice-presidente da República representa o chefe de Estado. Notícias que acontecem ainda com o resumo de outros assuntos que marcam a atualidade internacional e novidades do desporto, como sempre. Bem-vindos ao melhor da informação. Do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados da tuberculose.
Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Vê a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Outra vez, boa noite. Saúde. Temos a seguir reações da população sobre os ganhos na província do Cunene. Serviços de hemodiálise foram hoje abertos naquela região do país, que vai nos próximos dias ganhar um novo hospital geral. E os primeiros pacientes que antes recebiam tratamento a partir da província da Huila foram recebidos pela Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta. Com o novo centro de hemodiálise, os doentes encurtam as distâncias e poupam nos custos. E são vários os testemunhos disso mesmo. É o caso de Felipe Kanyananga, que teve de se mudar há 11 anos para a província de Luanda para poder fazer diálise. Pois que o tratamento era muito táxi, fazer transporte, que dificultava muito. Tinha mudado para Luanda, vivia lá 10 anos, agora estou a viver aqui já para o meu centro de hemodiálise, vou para viver já aqui. Para uma efetiva resposta, são fundamentais bons profissionais de saúde. São os casos de Gil Chiloia e Adelina Ilifavale, que fazem parte do grupo de profissionais capacitados para dar resposta no centro de hemodiálise do novo Hospital Geral do Cunene, em Ondiva. São 2 enfermeiros que garantem um serviço mais humanizado. É um motivo de grande alegria saber que hoje somos privilegiados por uma formação, uma especialidade de hemodiálise, e visto que nunca houve cá na nossa província, realmente estamos muito felicitados por isso. Estou muito feliz porque os nossos pacientes daqui em diante nós estaremos prontos para salvar as suas vidas. A diretora do Gabinete Provincial da Saúde frisou que este é um serviço há muito esperado na região. Georgina Nunes informou que o serviço dispõe de 12 cadeiras para o tratamento. Neste momento temos enfermeiros que ficaram 2 anos praticamente, e médicos e foram fazer portanto, esta especialidade e hoje estão aqui presentes para começar a trabalhar aqui na província. Temos 2 médicas e temos 10 enfermeiros especializados e prontos para trabalhar na hemodiálise. E fora deles também outros que virão, portanto, para reforçar esta unidade. Sobre o novo Hospital Geral do Cunene, Georgina Nunes avançou. Nós não tínhamos as especialidades que aqui tem, nós nem todas tínhamos na província. A população em si, em alguns casos, tinha que se deslocar à Namíbia, que eram gastos enormes. O país tem cerca de 4.000 pacientes em tratamento de diálise. Com o Centro de Hemodiálise do Cunene, Angola passa a contar com 22 unidades sanitárias. Há mais oferta e há maior proximidade no que tem a ver com os cuidados a prestar aos doentes com insuficiência renal. O Cuenda, Programa de Transferências Sociais Monetárias, continua a beneficiar famílias no interior do país. O apoio visa aumentar o nível de autossuficiência alimentar. A propósito, uma delegação do Fundo de Apoio Social trabalha na província do Bié, onde mais famílias serão beneficiadas. O Instituto de Desenvolvimento Local trabalha naquela região do país. No âmbito da componente de inclusão produtiva do Cuenda, o FAS, Instituto de Desenvolvimento Local, passou por algumas comunidades do município de Andulo, província do Bié, para fazer a devida constatação do referido processo. Na jornada de campo desta quarta-feira, no processo de inclusão das famílias para as atividades geradoras de renda, foi notória a felicidade dos beneficiados. Por parte dos principais acompanhantes, o balanço é positivo, segundo informou o diretor-geral do FAS, Blarmino Gelembi. As famílias e as pessoas que tinham beneficiado de fundos da Caixa Comunitária fizeram a devolução e com estes recursos outras famílias, outros beneficiários acabaram por receber. É um momento extraordinário porque mostra que é um processo que funciona.
experiência das caixas comunitárias está muito assente em 3 aspectos, para além do financiamento, que é a capacitação, o acompanhamento, fundamentalmente, e a participação comunitária. Por sua vez, os beneficiados falam com bastante alegria sobre os planos implementados. Aqui no nosso setor de Chiombo, o Banco da Semente também nos ajudar. O feijão, quando cultivamos no ano passado, vendemos 30 quilos de feijão, comprou os bancos, ajudou na minha casa. Até tenho lucro mais do que eu recebia. E até agora, sim, tenho 50 mil kwanza de lucro e assim sempre a máquina ainda está funcionando. 180 mil kwanza e reembolsei 198 mil kwanza. A componente de inclusão produtiva tem funcionado de forma eficaz em Andulo. Na jornada de campo realizada pelo FAS, constatamos em 3 comunidades o funcionamento da Caixa Comunitária de Crédito e também do Banco de Semente. Nomeadamente foram constatadas nas comunidades de Chiombo, Bumba e Lukaku, que na Caixa Comunitária, envolvidas com mais de 2 milhões de kwanzas, já se teve lucro ou reembolso de 2,5 milhões. E nas sementes tivemos 450 quilos envolvidos de feijão e onde já temos 1 tonelada reembolsada. Neste caso, o FAS vai continuar a realizar essas ações a fim de trazer então mais felicidade às comunidades de vários distritos a nível do país. Assunto do dia, proposta de divisão de Luanda em 2 províncias. A jornada de auscultação, encabeçada pela Comissão Parlamentar do MPLA, conheceu hoje o ponto mais alto, com contribuições do Conselho Provincial. Em relação à proposta, as opiniões continuam divididas e variam entre sugestões de nomes para quem concorda e anulação para o caso de quem não está de acordo. Caso seja aprovada em sede da Assembleia Nacional, a proposta da divisão político-administrativa de Luanda dará lugar a uma outra província. A ideia divide opiniões no seio dos membros do Conselho Provincial de Auscultação. Para a UNITA, o foco do debate, por esta altura, devia ser a implementação das autarquias locais e não a divisão da capital do país. Daí a razão de que esta proposta, de facto, não vai impactar a vida dos cidadãos a nível da nossa província. O que achamos é que deveríamos voltar, diríamos, na ideia inicial, que é o debate sobre a institucionalização efetiva das autarquias locais. Isto é o que os cidadãos esperam e é isso que nós apelamos em sede deste Conselho de Auscultação Social. Pedro Ngola é o Soba da Baia, em Viana. Concorda com a divisão de Luanda, mas defende a elevação da Baia em município. Já a Soba de Icolo-Ibengo considera que a extensão do município à província vai incentivar ao crescimento da localidade. Se aquele que veio ontem, anteontem, é um município e a Baia que sofreu a área colonial dos tempos dos nossos antepassados, dos nossos séculos, continua na mesma meta final. Que o Baia não tem capacidade de ir a município, continuaremos conforme a gente está. Sua Excelência, o povo da Baia lamenta e chora sobre a situação. Todas aquelas infraestruturas que não havia, no caso das vias de transição, não havia escolas e tudo, não havia hospitais e maternidade, não havia. Acredito que vai haver neste momento para poder ajudar as comunidades. A Universidade Agostinho Neto apoia a iniciativa, no entanto, o seu reitor considera que a academia devia ser consultada com alguma antecedência. A Universidade detém todas as áreas do saber, era necessário ter a contribuição de todas as áreas, engenharias, economistas, antropólogos, sociólogos. De qualquer forma, vemos valor nessa divisão, mas se nos fosse dado algum tempo para fornecermos algumas contribuições de distintas áreas, certamente enriqueceria este projeto que realçamos, que é de grande importância. A denominação da futura província que sairá da divisão de Luanda é outra questão que foi levantada ao longo da auscultação pública. Se avançar com a iniciativa da divisão político-administrativa, a província do Icolo-Ibengo, como se perspectiva, na nossa opinião, por causa da dicotomia do nome, não deve ser Icolo-Ibengo, mas poderia ser, que é uma sugestão, poderia ser apenas Icolo, já que nós temos uma província que se denomina Bengo. O administrador do distrito da Camama diz que a decisão sobre a divisão de Luanda é uma medida assertiva.
Eu acho que isso vem desafogar, vem diminuir os demais problemas que Luanda enfrenta. Tendo 2 províncias, eu acho que já vai ser vai desafogar. E o Executivo promete levar em consideração as contribuições e enriquecer a proposta antes do seu envio à Assembleia Nacional. Com a nota de que o que se pretende é reduzir as assimetrias, acelerar os passos do desenvolvimento de Luanda de forma global. A proposta de divisão político-administrativa contempla para a capital do país a criação de mais 7 municípios, passando dos atuais 9 para 16 e 7 municípios para a futura província que sairá da atual Luanda. Na hora do balanço, o deputado Paulo de Carvalho explicou que as contribuições dos moradores da província foram anotadas e que serão tidas em conta nos debates em sede do Parlamento. O parlamentar referiu que a discussão relacionada com a denominação da futura província foi das mais afloradas durante a auscultação pública. Para além da designação Icolo Ibengo e Kwanza Bengo, há outras, Mushima, estou recordado, por exemplo, Longa Kwanza Bengo, portanto a junção do nome de 3 rios, e também Quilamba, a proposta também que surgiu no município de Talatona, a designação Quilamba para homenagear, portanto, o presidente Agostinho Neto. Há a proposta de a sede desta segunda província ser maioritariamente em Catete. Houve quem tivesse proposto também outros locais, como seja, por exemplo, o Quilamba. Paulo de Carvalho diz ser ponto assente que o limite entre as 2 províncias será a via expressa Fidel Castro-Ruz. A proposta contempla a divisão dos municípios de Viana e de Cacoaco. Uma parte fica com a província de Luanda e outra parte, a maior parte fica com a outra província. Mas o que está definido e em princípio vai manter-se porque é consensual, é manter a via expressa como limite das 2 províncias. Portanto, este é o principal limite a considerar. O presidente em exercício do grupo parlamentar do MPLA, Vigílio Tiova, admite que o atual modelo administrativo de Luanda não consegue responder aos maiores desafios da capital angolana. O modelo atual da gestão da província de Luanda concentra em demasia os serviços, não obstante termos aumentado o número de municípios. Mas isso hoje já não se revela suficiente para diminuir as desigualdades no acesso aos serviços por parte de todas as circunscrições administrativas que compõem a província de Luanda. O governo de Luanda enfrenta imensos desafios para atender em tempo útil às populações e às necessidades dos cidadãos. Por isso, precisamos ter um modelo de gestão da província de Luanda que nos permita superar os problemas que hoje afetam as populações da capital, tal como crianças fora do sistema de ensino, jovens sem emprego, falta de acesso aos serviços básicos para a melhoria das condições de vida das populações. O grupo parlamentar do MPLA diz que a divisão político-administrativa é um processo dinâmico e que vai facilitar a gestão administrativa, assim como permitir a aproximação dos serviços públicos aos cidadãos. A vida lá onde tudo começa. Passos de progresso. Conquistas e desafios ainda por vencer. Vilas. Exclusivo. Petróleo e derivados. Números do segundo trimestre. Em destaque.
E é mais à frente. Chegou no início da tarde desta quarta-feira a Luanda o presidente do Madagascar, Andry Rajoelina, vem em visita de trabalho. E será recebido amanhã no Palácio da Cidade Alta pelo chefe de Estado angolano, João Lourenço. As imagens mostram o momento em que Andry Rajoelina desembarcava na capital Luanda. O Presidente da República, João Lourenço, conversou hoje à tarde ao telefone com o Presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi. Os dois chefes de Estado falaram sobre o acordo de paz alcançado ontem em Luanda, na sequência de conversações entre delegações ministeriais de Ruanda e da RDC, sob mediação de Angola. A conversa telefónica entre os presidentes João Lourenço e Félix Tshisekedi surge depois de a República Democrática do Congo e a República do Ruanda acordarem nesta terça-feira em Luanda durante a segunda reunião ministerial entre os dois países, com mediação da República de Angola, um cessar-fogo que entrará em vigor à meia-noite de 4 de agosto de 2024. O cessar-fogo será supervisionado pelo mecanismo de verificação ad hoc reforçado, responsável pela implementação e cumprimento do acordo. Antes das negociações, as delegações dos ministros dos negócios estrangeiros da RDC e do Ruanda foram recebidas no Palácio Presidencial pelo presidente João Lourenço. O chefe de Estado angolano, como campeão africano da paz e reconciliação e mediador designado pela União Africana, teve um papel fundamental na facilitação do diálogo e promoção da paz na região. Especialistas em relações internacionais consideram a mediação de Angola um marco significativo para o país. Na arena internacional nós já temos alguma experiência em processos de guerra e de resolução de conflitos. Nós não precisamos procurar um exemplo muito distante, que nós, quando implementamos o nosso processo de paz e o governo de transição, nós demos sinais de que somos muito maduros em processos de guerra. Isso faz com que, de alguma forma, potências ou países, quer no nosso continente como fora do nosso continente, nos passa alguma credibilidade enquanto condutores de determinados processos. Este processo, ou a finalização desse processo, vai nos colocar no topo da hierarquia em países com capacidade de resolução de conflitos, porque nós sabemos que nem todos os países têm essa oportunidade e nem todos os países tiveram a oportunidade de receber o convite para ser mediador de um processo de tamanha delicadeza, porque foi um processo bastante delicado. Então, a nível internacional, nós fomos muito bem. Em termos de diplomacia, também tivemos muito bem. Nós conseguimos fazer com que as partes viessem para Angola, que foi escolhido como território neutro, para conversar ou para colocar à mesa as cartas deste processo e que, felizmente, vamos, a partir do dia 4, conhecer novos rumos. Mas este acordo de cessar-fogo é um acordo frágil, porque ela não integrou a parte do M23. E sabemos nós, quando abordamos sobre a cessação das hostilidades entre duas partes ou entre dois atores conflituantes, é fundamental que exista a aceitação de ambos os lados. E até agora não há um comunicado oficial por parte do M23 a dar nota que vai de facto cumprir com este acordo de cessar-fogo. E aqui podemos nos fundamentar que mesmo no passado, quando se falou do processo de acantonamento, numa primeira fase, sem ter o contacto com o M23 havia alegado que não foi contactado e logo não era um acordo válido. Esperamos nós que, de facto, a diplomacia angolana conseguiu fazer contacto com o M23 e o M23 garantiu também que vai, de facto, cumprir o cessar-fogo. O acordo de cessar-fogo pode abrir espaço para a negociação diplomática, pode, de facto, ser um elemento determinante para que exista agora um contacto direto entre os dois presidentes, Félix Tshisekedi e o presidente Paul Kagame. Na sequência dos acontecimentos, surgiram reações internacionais. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal saudou o acordo e elogiou a contribuição de Angola
para a estabilidade da região dos Grandes Lagos. Já o Ministério das Relações Exteriores da Bélgica também expressou apreço pelo papel de Angola e incentivou as partes a manterem seus compromissos, destacando a importância desta etapa para aliviar os sofrimentos das populações e avançar na resolução do conflito no leste da República Democrática do Congo. A Presidente da Assembleia Nacional voltou a defender hoje a promoção da equidade entre homens e mulheres com base no protocolo da Carta Africana. Carolina Cerqueira falava por ocasião da celebração do 31 de julho, dia dedicado à mulher africana. Na Casa das Leis, os deputados refletiram hoje sobre o papel da educação no futuro das mulheres e raparigas no continente africano. No Dia da Mulher Africana, a Presidente da Assembleia Nacional destacou que, apesar dos avanços, injustiças e desigualdades sociais ainda persistem no continente. Neste novo milénio, apesar de ainda persistirem injustiças sociais contra a mulher, o nosso continente conheceu significativos avanços na efetivação de direitos, garantias e liberdades constitucionalmente protegidas pela maior parte dos países africanos. Carolina Cerqueira defendeu a promoção da equidade entre homens e mulheres com base no protocolo da Carta Africana sobre os direitos das mulheres e no protocolo da SADC sobre gênero e desenvolvimento. Instrumentos que tenham impulsionado o alcance da plena igualdade entre os homens e as mulheres em todas as esferas da vida, através da capacitação de mulheres e meninas e erradicação de todas as formas de violência e de discriminação baseada no género. Durante o evento, o grupo de mulheres parlamentares discutiu a criação de uma plataforma para avaliar os progressos realizados em África e empreendedoras aproveitaram a ocasião para exibir arte e moda africana. O que nós trouxemos é basicamente o que temos vindo a produzir cá no nosso país. Falo de acessórios, desde os quais brincos, pulseiras, laços, suspensores, e também mostrar um pouquinho daquilo que tem a ver com as mulheres no nosso país. Eu falo de indumentárias, para mulheres de todas as tribos a nível do país, sem falar que também temos aqui acessórios para combinar com dias, visto que hoje estamos a celebrar o Dia da Mulher Africana. Estamos aqui a expor algumas peças típicas do nosso continente, que são algumas roupas africanas, para exaltar e elevar mais a beleza da mulher africana, até porque nós como mulheres merecemos, cada dia que passa, inovarmos e mostrarmos que somos capazes. Estou a expor roupas africanas para senhoras de várias idades, para crianças. Roupas, panos também, africanos, panos de Congo, camisas, várias coisas, kimonos, chinelas, a nossa matéria aqui, cestos, colheres de pau, que é a nossa na matéria nacional, hoje é Dia da Mulher Africana. A ocasião serviu também para celebrar o legado da Organização Pan-Africana da Mulher, criada em 1962, que continua a lutar pela emancipação e igualdade de gênero no continente. O governador da província do Huambo conversou com mulheres de vários estratos sociais que foram ouvidas sobre as preocupações do momento. Entre as inquietações apresentadas, o destaque recai para o mau estado de algumas vias de acesso e a escassez de fertilizantes para quem trabalha no campo. As mulheres empresárias da região estão preocupadas com a falta de inputs agrícolas e o crescimento desordenado de cantinas pela cidade. Nós, Associação das Mulheres Empresárias, rebatemos o assunto inerente aos inputs agrícolas, já que maioritariamente das mulheres hoje têm esta atividade e não só. O crescimento desordenado de cantinas e lojecas na província do Huambo descaracterizam a urbanidade e, no entanto, também produzem bastante lixo. Outra preocupação levantada no Dia da Mulher Africana prende-se com a política de empregabilidade das pessoas com deficiência e os acessos aos bairros periféricos. Temos tido alguns constrangimentos que às vezes realizamos partos em camas e às vezes mesmo no chão, o que não é digno para as mulheres. Pedimos também que nos concursos públicos acautelassem o cumprimento dos 4%, a lei de reservação de vagas para pessoas com deficiência. Desde 2008 que estamos a pedir
uma boa intervenção na parte do nosso governo. Sim, desta vez, o ano de 2022 e 2023, fizeram uma terraplanagem na estrada que liga o Compão e a Fátima para aproveitar e fazer a ponte. Mas que a ponte foi feita, mas as águas têm mais força, arrastaram com as terras e a ponte desabou de novo. A jovem mulher quer maior inclusão e oportunidades. A falta de emprego de muitas jovens mulheres e o elevado índice de prostituição das mulheres. Tiramos as políticas do papel e passamos à prática. Eu acho que tem muita mulher que tem muito a dar para o desenvolvimento desse país, mas não tem essa oportunidade. Pereira Alfredo convidou as mulheres a serem promotoras da paz social para assegurar a estabilidade das famílias. Que sejam a promotora da paz nos lares, nas famílias e na sociedade. Não se cansais, pois o desafio para a manutenção da paz ainda continua atual e atuante. Nós dissemos que sem paz não há progresso, sem paz não há estabilidade e sem paz não há desenvolvimento. A mulher representa um pilar importante no processo governativo e receberão todo o apoio necessário para sua autodeterminação, garantiu o governante. Temos que fazer mais e melhor, colocando a mulher nos nossos orçamentos, colocando as mulheres nas políticas públicas. Afinal, as mulheres angolanas, e em particular da província do Ambo, constituem a maior parte da nossa população. Quanto aos problemas apresentados, os mesmos terão respostas. Não desanimem. Não queremos vender falsas ilusões às pessoas. Queremos sim colocar a nossa predisposição para todos nós dizer, primeiro, que os problemas existem. Se os problemas existem, com certeza também as soluções existem. E essas soluções estão nas nossas mãos, estão nas vossas mãos. O que precisaremos, sim, é melhorar a nossa comunicação para que as pessoas percebam aquilo que estamos a fazer e também aquilo que ainda não somos capazes de fazer. As mulheres dos 11 municípios do Ambo desfilaram apresentando as principais potencialidades da província que podem dar respostas às necessidades do mercado. E a província do Cunene vive atualmente uma nova realidade no que diz respeito ao equilíbrio de género, a cada vez mais mulheres a ocupar cargos sociais de destaque. Naquela região do país, a luta das autoridades nos últimos dias tem sido contra o aumento de casos de violência doméstica e de violação sexual de menores. Nos últimos anos, a província do Cunene tem testemunhado avanços significativos na promoção da igualdade de género. Este progresso é fruto de um esforço conjunto entre o governo local, organizações não governamentais e a sociedade civil. Entretanto, os desafios persistem, particularmente no que se refere aos atos de violação sexual contra mulheres e crianças, que continua a ser uma preocupação. A luta contra a violência doméstica, a luta contra a violência sexual das crianças, temos feito vários trabalhos nesse sentido, porque vemos que há muita violação com relação mesmo às mulheres em casa e às crianças. E a igualdade de gênero só acontece com muito trabalho, muito empenho e dedicação, porque esta igualdade que nós nos referimos é no local de trabalho, mas nós temos sensibilizado as mulheres para que em casa somos mesmo as educadoras e respeitar os maridos. O dia 31 de julho, Dia da Mulher Africana, serviu para reunir mulheres de várias partes e setores da província que discutiram os principais desafios da mulher africana, particularmente o da mulher angolana no Cunene. O desenvolvimento de uma nação está intrinsecamente ligado à capacitação de suas mulheres. Encorajamos as mulheres a abraçarem esta nobre causa e utilizarem as suas plataformas para promover a educação, a igualdade de género e o empoderamento econômico.
Cada uma de nós tem o poder de ser agente de mudança. Sejamos campeãs de mudança. Refiro-me à mudança de comportamento, em particular do nosso próprio comportamento. De acordo com dados recentes, iniciativas de empoderamento feminino e educação sobre direitos humanos têm sido implementadas com o objetivo de mudar a dinâmica e reduzir a vulnerabilidade das mulheres e crianças, sendo a promoção da educação a saída encontrada para reduzir os números atuais. Precisamos de mais instituições, não é? Instituições de ensino superior para que estas mulheres, não é, vão aumentando o seu nível intelectual. Precisamos de mais abertura no setor econômico para que estas mulheres empreendam e ganhem uma independência financeira e que estas estejam de facto empoderadas. Nós temos feito vários trabalhos de promover as mulheres, principalmente na área da formação. Lutamos para que as mulheres se formem, lutamos que as mulheres trabalhem, por exemplo, em cooperativas, unirem-se e, por outro lado, também com relação à educação. Programas educacionais e campanhas de conscientização têm desempenhado um papel crucial na sensibilização das comunidades sobre a importância da igualdade de género e o combate à violação sexual na província. Estamos a informar Mauritânia, expectativa em torno da investidura do presidente. Cerimónia acontece amanhã. A vice-presidente da República representa o chefe de Estado. Não perca ainda no próximo bloco o resumo de outras notícias que estão em destaque hoje na atualidade internacional. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Até já. Regresso das notícias no Girassol. Jornal outra vez, boa noite. Mais de 1000 toneladas de gás de cozinha foram distribuídas no mercado interno durante o segundo trimestre do presente ano. A variação cambial continua a ser um obstáculo no que diz respeito à exportação. Os dados são do Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo, que apresentou nesta terça-feira o balanço referente ao período em questão. A variação cambial tem sido um dos principais obstáculos para a exportação dos produtos derivados do petróleo. Relativamente aos lubrificantes especificamente, que é o produto importado, não há como fugir à variação cambial. Tudo o que seja variações cambiais tem impactos, tanto positivos como negativos, logicamente. Apesar de ter havido uma estabilidade desde julho do ano passado, se não me engano, desde a última grande variação do câmbio, ele paulatinamente tem vindo a registar pequenos aumentos e isso aos poucos também nos vai colocando pressão nos preços, porque os custos, nós importamos regularmente os lubrificantes, não é? E os preços vão sofrendo aumentos ligeiros a cada mês que passa. E em qualquer altura somos obrigados a mexer nos preços e isso tem impactos também no preço ao público. Internamente, o preço do gasóleo impactou a revenda de combustível para algumas empresas do setor. O impacto do preço do aumento do gasóleo que nós tivemos agora, no final do primeiro trimestre, impactou significativamente as nossas operações para o B2B, para a revenda de combustível a outras empresas. Sentimos uma retração neste setor. Não obstante a isso, estamos a criar condições para retomar e aumentar as vendas para alcançarmos então o nosso desejado objetivo. Nesta quarta-feira, o Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo apresentou o balanço das atividades das empresas do setor no segundo trimestre de 2024. O diretor do IRDP, António Feijó, avançou que 35% do combustível vendido no mercado angolano tem origem na refinaria de Luanda. No segundo trimestre foram adquiridos para comercialização 1.144.642 toneladas métricas, das quais cerca de 59,4% corresponde ao gasóleo, 22,2% à gasolina, 12,3% ao fuel ou ordóil, 3,8% ao jet A1, 1,2% ao betume asfáltico e o restante
1,1% ao petróleo minante. Quanto à origem das referidas aquisições de combustíveis líquidos, 35% foram provenientes da refinaria de Luanda, 0,8% do topo implante da Cabgoga, 63,8% da importação, com a qual foi gasto cerca de 689 milhões de dólares americanos. No mesmo período foram distribuídas no mercado interno mais de 1.000 toneladas de gás de cozinha. Em relação ao trimestre anterior, registrou-se um aumento de 21% na aquisição de gás de petróleo liquefeito para o mercado interno. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, chegou hoje à capital da Mauritânia. Esperança da Costa vai representar o presidente da República, João Lourenço, amanhã na cerimónia de investidura do chefe de Estado, Mohamed Ould Sheikh El Ghazouani. As relações entre Angola e a Mauritânia são consideradas boas, havendo interesse de incremento nos diversos setores da economia, com realce para as pescas, a defesa e segurança, o comércio, a agricultura, pecuária, transportes, indústria, mineração, educação e demais áreas de interesse comum. Atualidade fora de portas em destaque no Quênia. O país registrou o primeiro caso de infecção do vírus Monkeypox, conhecido como varíola de macacos. O anúncio foi feito pelas autoridades sanitárias do país e o assunto está em destaque no resumo da atualidade internacional. Vamos conferir agora. Em comunicado, o Ministério da Saúde do Quênia confirmou um caso de monkeypox no posto fronteiriço de Taita Taveta, no sul do país. A doença foi identificada num cidadão que viajava do Uganda para o Ruanda via Quênia. Ainda hoje, as autoridades da Côte d'Ivoire anunciaram o diagnóstico de 2 casos não fatais da doença, que já foi registrada em países como Ruanda, Burundi e outros. Em função do registro de casos, a comunidade da África Central, através de um comunicado, exortou os seus membros a educarem os seus cidadãos sobre a forma de se protegerem e evitarem a propagação da varíola dos macacos. O general Abdel Fattah al-Burhan, líder do exército sudanês, sobreviveu a um ataque de drone durante uma cerimónia de formatura militar, onde morreram 5 pessoas. A informação foi avançada pelos militares sudaneses nesta quarta-feira. Através de um comunicado, os militares disseram que o ataque de 2 drones ocorreu em Jebeit, uma cidade no leste do Sudão, depois de terminar a cerimónia. O ato, considerado uma tentativa de assassinato, ocorreu quase uma semana depois que o chefe das forças paramilitares do Sudão disse que pretende participar das negociações de cessar-fogo na Suíça no próximo mês, organizadas pelos Estados Unidos e a Arábia Saudita. Israel está a preparar-se para qualquer possibilidade, incluindo uma guerra, depois da morte do líder do Hamas, que é atribuída às autoridades israelitas. A afirmação é do ministro da Defesa israelita Yoav Gallant, que, no entanto, afirmou que não é o que o país quer. A morte de Ismail Haniyeh, anunciada hoje pelos guardas da Revolução iranianos, é vista como uma possível razão para o aumento da escalada do conflito Israel-Hamas e comprometimento das conversações de paz. Diante deste cenário, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu reuniu com o Gabinete de Segurança para analisar as possíveis ameaças após a morte do líder político do Hamas em Teherão. Ismail Haniyeh morreu no Irão depois de ter participado da cerimónia de tomada de posse do novo presidente do país. A vida lá onde tudo começa. Passos de progresso. Conquistas e desafios ainda por vencer. Vilas. Exclusivo. Paris 2024. Angola. Novo desafio. Em destaque. Gestão para o Desenvolvimento. O prémio Melhor Município de Angola. A fatia maior está fixada em 100 milhões de kwanzas. O segundo classificado da categoria
arrebata 80 milhões de kwanzas e o terceiro 60 milhões. O decreto executivo conjunto do Ministério das Finanças e da Administração do Território, de 29 de junho, refere que as classificações são divididas em categorias por estrutura orgânica, que vai do tipo A ao tipo D, segundo o portal do Governo de Angola. E foi hoje já impulsado o novo secretariado executivo do Movimento Comunitário Juvenil em Talatona. O ato foi prestigiado pela administração do município. A saúde, o desemprego, a escassez de alimentos e o abastecimento de água são os problemas que mais preocupam os jovens do município de Talatona. A situação inquietante poderá conhecer uma nova realidade à luz das estratégias de atuação do novo secretariado executivo do Movimento Comunitário Juvenil, hoje empossado. Da sua maioria tem a reclamação de desemprego, problema com acesso do nível escolar, não é, problemas de acesso aos centros técnico-profissional de domínios públicos. Então nós coletamos todas essas informações e levamos aos nossos parceiros, não é? De modo que juntos consigamos então dar solução aos problemas que esta juventude enfrenta, essa sociedade enfrenta. Nós temos um plano de ação que foi apresentado e dele constam várias atividades juvenis e que com elas pretendemos alavancar a juventude, promovendo consultas gratuitas, e não será diferente no município de Talatona. Também levaremos a cabo, traremos também consultas jurídicas gratuitas para os jovens do Talatona e continuaremos a trabalhar engajados com a juventude. O ato de impulsamento foi testemunhado pela administração do município de Talatona através da sua direção municipal da juventude, que deixou garantias para o apoio institucional da organização juvenil. E parceiros como esses, parceiros juvenis, parceiros que estão próximos de muitas situações sociais, estão próximos das zonas periféricas, que nos fazem chegar a informação em primeira mão, sobretudo nós como governo. Parceiros como esses são bem-vindos e são de primeiro trato. Ângelo Panzo entende que as preocupações que afetam a juventude serão melhor descentralizadas e solucionadas com a atuação do Movimento Comunitário Juvenil de Talatona. Nós sabemos que o contexto que nos encontramos não é tão fácil, fruto de diversas situações econômicas, socioculturais e políticos, mas não é desta que vamos desistir ou então deixamos os nossos jovens desavindos. O comboio mais luxuoso do mundo, que transporta turistas de várias nacionalidades, vai ficar em Benguela durante 4 dias. Os turistas aproveitam o tempo para tomar contacto com o melhor que a província de Benguela oferece. É tido como o comboio mais luxuoso do mundo e específico para o turismo. O Rovos Rail, proveniente da Tanzânia, fez as terras do Flamengo, onde ficará durante 4 dias. A organização quitanda das viagens fala em mais de 40 turistas a bordo, provenientes de várias nacionalidades. A Rovos Rail já vem desde 2019 a Angola. A importância que este comboio nos traz é visibilidade a nível internacional para o turismo. Todos os anos vêm turistas diferentes, de diferentes países, e que acabam por também divulgar o que há de bom neste país fora portas. Este ano são aproximadamente 42 turistas a bordo, de várias nacionalidades, desde norte-americanos, alemães, Nova Zelândia, australianos, ingleses, diversas nacionalidades que vêm para conhecer o país, entraram na fronteira do Luau, tiveram a oportunidade de parar em várias estações ao longo da viagem até ao Lubito. A chegada de Rovos Rail testemunharam figuras ligadas ao aparelho do governo local. O diretor da cultura em Benguela enalteceu a presença dos turistas. Benguela torna-se mais uma vez a porta do mundo relativamente à divulgação das suas potencialidades turísticas. Somos uma província essencialmente com muito pendor turístico muito forte e, portanto, este comboio do Rovos Rail é a 4ª vez que chega ao nosso país e, portanto, escala mais uma vez a nossa província. Temos a oportunidade de divulgarmos as nossas potencialidades, temos a oportunidade essencialmente de
mostramos nossos monumentos e sítios, e aqui também uma sinergia no que diz respeito, essencialmente, à divulgação dos vários atores que intervêm no processo hoteleiro. E estamos a olhar também a nível da componente turística e cultural. Este turista proveniente do Brasil fala da experiência turística durante o trajeto de Dar es Salaam até a estação dos caminhos de ferro de Benguela. Eu já viajei para vários países, mas aqui eu estou vindo da África do Sul, né? Mas não conhecia o continente africano, foi a primeira vez. É difícil falar assim porque foi a minha primeira vez, né? E foi pouco tempo, a gente ficamos máximo 2 horas em cada cidade, cada vilarejo, não deu muito para conhecer muita coisa. Este é o Rovos Rail, comboio proveniente da Tanzânia, com mais de 40 turistas que escalam o município do Lobito para uma viagem guiada, ou seja, para uma visita guiada a vários centros turísticos, a vários locais turísticos que fazem a cidade de Benguela. Este comboio fica aqui em Benguela mais 4 dias para estes momentos de turismo destes, digamos, turistas que vêm de várias partes do mundo para conhecer as belezas do nosso país, com principal realce aqui a província de Benguela. São as notícias no Girassol Jornal, mas um breve intervalo a seguir. Não perca novidades que marcam a atualidade esportiva no regresso. E ainda dúvidas e certezas, reflexos voltadas aos problemas urbanísticos que Luanda enfrenta. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já. E já estamos de volta e, como sempre, na parte final, o desportos tem destaque. Pois é, e Angola volta a jogar nesta quinta-feira, diante da França, às 15 horas, no Paris Expo Porte de Versailles. Uma vitória coloca as pérolas nos quartos de final dos Jogos Olímpicos no handball. Ora bem, e olhamos a seguir para reflexões em dúvidas e certezas e já a fechar, nesta edição, trazemos perguntas e respostas voltadas aos problemas urbanísticos que Luanda enfrenta. E a proposta do Alberto Capitão, e acontece numa altura em que se propõe uma divisão administrativa da província de Luanda. Viva! Saudações! Estamos de volta da rubrica Dúvidas e Certezas aqui no Girassol Jornal. Desta vez para falarmos sobre planos urbanísticos, olhando para a cidade de Luanda, uma cidade que continua a enfrentar dificuldades no domínio da mobilidade e também na drenagem das águas. Como anda a capital angolana em termos de planos urbanísticos? Os planos urbanísticos, na realidade, são um conjunto de estratégias, e diretrizes que são materializadas pelas administrações municipais do ponto de vista do ordenamento do território, sobretudo o território urbano. Quando falamos de território urbano, estamos a falar sobretudo de cidades. Portanto, esses instrumentos visam o quê? Fazer ou traçar o desenvolvimento do território. E isso envolve habitação, os serviços, equipamentos públicos, sociais, espaços públicos, arruamentos e todas as infraestruturas que, no fundo, suportam essa vida da cidade, a água, a luz, enfim. E olhando, por exemplo, para a cidade de Luanda, nós temos áreas que foram urbanizadas, temos áreas que, por urbanizar, que cresceram de forma espontânea, por isso é que nós vemos, por exemplo, à volta da própria cidade de Luanda, há um crescimento muito grande de bairros desordenados, porque esses sim não tiveram esse cuidado de existir um plano urbano, e se quisermos falar a um nível macro, os planos de ordenamento do território, portanto, eles são de extrema necessidade e importância, e eu diria não só para Luanda, mas como para as outras cidades do país, e quem diz as cidades capitais, as sedes capitais, também diz das próprias sedes municipais e vilas que venham a existir. É importante que seja feito esses planos urbanos.
Não se pode falar de um plano urbanístico funcional sem este ter em conta a sustentabilidade da cidade e principalmente a criação de espaços verdes e espaços de lazer. A arquiteta Jamila Kassoma é especialista em projetos e diz que a cidade de Luanda tem a sua matriz, mas ela ainda tem algumas dúvidas quanto à funcionalidade dos planos urbanísticos. Um dos grandes desafios hoje dos planos urbanos de Luanda, porque tem existido coisas positivas, áreas que têm sido urbanizadas, porém essa questão da mobilidade, na minha opinião, do meu ponto de vista enquanto arquiteta, ainda temos um longo caminho a percorrer, porque o conceito de mobilidade em si pressupõe que a cidade seja inclusiva, seja acessível para todos, quer a pé, quer de transportes públicos ou privados. Enfim, até para a questão de trocas comerciais, é preciso que, de facto, haja essa infraestrutura que permita que essa mobilidade ocorra com a qualidade desejável. E só para dar um exemplo, e os nossos telespectadores também, quando nós tornamos, por exemplo, os nossos passeios acessíveis, por exemplo, para alguém que tem com mobilidade condicionada, por exemplo, um idoso, uma gestante, que possa usá-lo com relativa facilidade, algum portador de deficiência do ponto de vista visual, nós estamos a tornar as nossas cidades inclusivas. Na edição de hoje estamos a falar sobre planos urbanísticos, tendo a cidade de Luanda como principal exemplo nesta nossa abordagem. Em conversa com a arquiteta Jamila Kassoma, identificamos certezas que devem ser aplicadas para que Luanda seja uma cidade moderna e tenha também planos urbanísticos que funcionem. Uma destas certezas tem que ver com a união de saberes. Do ponto de vista, por exemplo, da minha área, arquitetura, ordenamento do território, de facto, a questão de olharmos para a requalificação urbana, a requalificação desses tecidos urbanos degradados, em que alguns pontos que estão hoje, por exemplo, as áreas de riscos que estão ocupadas, puderem ser desafogadas, com certeza vai se traduzir numa contribuição. E isso nos remete para quê? Para termos algum cuidado quando vamos importar modelos. Porque o que funciona num sítio pode ter funcionado com base naquele contexto específico. Porém, naturalmente, do ponto de vista da ciência, há questões que são de facto interessantes. Hoje olhamos para planos urbanísticos e tivemos a cidade de Luanda como exemplo desta nossa abordagem. Afinal de contas, ficamos a saber que a cidade de Luanda tem tudo para dar certo. O importante mesmo é que neste processo de modernização, os planos urbanísticos tenham a funcionalidade que se esperam. Não se pode esquecer espaços verdes, espaços de lazer e principalmente olhar para a mobilidade. Nós ficamos por aqui com a promessa de voltar em próximas oportunidades. Mais uma presença. Pois é, e para a semana há mais. A informação está contada por hoje. O Girassol Jornal vai regressar amanhã à mesma hora, 19h45. Obrigada pela parceria de sempre. Passe bem, boa noite. Estamos juntos. Até amanhã. Passe bem.